Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. PMPNdu mitakunyaha mitarusukuranhe. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da La Voz Juventude. de la Juventud. Oi, Juventude. Meu nome é Caroline e a gente está começando mais um podcast A Voz da Juventude. O nosso podcast faz parte do projeto de extensão Juventudes e Direitos, realizado no curso de Serviço Social da UNILA e também em parceria com a Itaipu Parktec. O nosso podcast está voltado a discussões sobre os direitos da juventude. Nesse episódio, a gente vai falar sobre maternidades. Em comemoração ao Dia das Mães, a gente vai conversar um pouco com duas mães que são estudantes da UNILA e refletir um pouquinho a partir do artigo 4 do Estatuto da Juventude, que fala sobre participação social, e também a partir das ODS 1, que busca erradicar a pobreza, a ODS 5, que promove a igualdade de gênero, e a ODS 8, que foca no trabalho decente e no crescimento econômico. Bom, e para nossa conversa hoje, a gente está com a Bruna, que é estudante de medicina. A Bruna é mãe de duas meninas, a Agatha, de 11 anos, e a Cecília, de 9 meses. E a Sally, que é peruana, ela é estudante de mediação cultural e é mãe do Oliran, de 2 anos, né? Então, bem-vinda, meninas. Obrigada. A gente está bem empolgado para ter essa conversa, né? Porque, primeiramente, assim, eu tô na UNILA desde 2014, né? Desde 2020 como uma estudante que é mãe. E eu nunca tinha visto uma mobilização específica das mães em torno de ter um espaço adequado, né, para manter as crianças, né? Porque a gente sabe que tem essa demanda de ter alguém para cuidar, principalmente quando a gente está tratando de crianças pequenas, tem a demanda da amamentação, de ter uma alimentação que precisa de um pouco de cuidado, né? Às vezes precisa de um micro-ondas, uma água quente específica, né? Então, a gente queria, se vocês pudessem contar um pouco da história de vocês, como vocês chegaram na UNILA e como vocês se depararam essa realidade de ser uma estudante que é mãe ao mesmo tempo, né? Porque como a gente tem muitos outros estudantes que às vezes não percebem o quanto é difícil e é gratificante, né? Mas ter que conciliar essas duas funções, né? E saber que às vezes a prioridade nem sempre vai ter que ser o estudo, né? Vai ser os nossos filhos. Bom, se quiser eu posso começar. Eu já cheguei na UNILA sendo mãe. Eu sou mãe da Agatha, né? De 11 anos. Então, a minha primeira graduação eu já fiz sendo mãe. Eu sou formada em medicina veterinária. E aí, quando eu cheguei na UNILA, eu já tinha a Agatha e logo descobri que estava gestante da Cecília, né, de 9 meses. E aí, pela experiência que eu tive já estudante e mãe da Agatha, eu já sabia bastante dos empecilhos e das dificuldades que ia encontrar nessa trajetória. Então, eu sou estudante de medicina aqui da UNILA e tenho encontrado bastante dificuldades, principalmente por ser um curso integral, por ter muita parte prática e, enfim, por isso constar muito na grade mesmo, no currículo do curso. Tá, agora eu vou começar. Eu sou Sally, né? Como você falou, eu sou peruana. Eu vim aqui também sendo mãe, já. Ele tinha aproximadamente 10 meses quando ele chegou. Mas eu cheguei depois que meu marido chegou, porque nós, no Peru, nós estávamos assim como que, será que vamos, né, começar de zero? Sou mãe, vou viajar, novo país, nova cidade, não sei. Então, e Kevin aplicou, ele está estudando agora engenharia, e depois ele, se você quiser, vamos, tudo vai sair bem, você pode, porque eu sou primeiriça, creio que vocês falam como de primeira viagem, mas nós dizemos primeiriça, né? E então, eu vim, estou aqui, e até agora eu consigo fazer minhas aulas, porque mediação é somente de 4 horas aproximadamente, não é integral como medicina, né? Mas
o problema para mim, o problema não, senão a inconveniência ou a dificuldade para mim não é as aulas que eu tiver com ele, se ele fosse tranquilo, né? Não, ele quer pegar tudo, isso é difícil. E obrigada graças a Deus que eu consegui a Karen, ela também é formada aqui no Unila, e ela me transmitiu confiança. Eu contatei ela me ajuda, como vocês veem, e ela é como minha super-heroína, para fazer falar, tá? Porque às vezes Kevin não pode, né? Ele também está nas aulas de engenharia, física, cálculo integral, então coisas assim. Eles precisam de muita concentração. Então ele não pode gritar, não pode. Então ele não vem comigo sempre. Aí, e é por isso que eu sempre ando mais com ele. E aqui estou. E vocês duas têm aulas aqui no Ju, né? Sim. Sim. Vocês já conhecem os outros campos? Porque a gente tem uma questão que no PTI, se não me engano, tem também uma sala, um espaço infantil, né? Mas no campus da integração ainda não, né? Não sabia isso do PTI. Tem uma sala de amamentação, eu não sei se funciona como espaço infantil. Eu sei que tem amamentação. Sim, eu lembro que acho que mas é mais também, tipo, para as técnicas, né? Para os professores, né? Eu acredito que as alunas possam usar, Posso usar também, né? Mas é uma sala mais para amamentação. E como é que vocês veem, assim, o corpo docente da universidade, assim, quando vocês, por exemplo, assim, preciso trazer meu filho para aula, assim, como é que é a recepção? Tá. A recepção é boa com meus professores. Eu acho que eles sempre estão aí, né, tentando me entender. Mas, claro, eles também me falam, Sally, claro, você pode, né? Não, tranquila. Mas eu preciso de você, atenção também, 1 hora, 2 horas. E se você pode deixar com ele aqui, com alguém, com seu pai, com alguma babá, pode. E eu não conhecia a sala de jogos lá abaixo, né? Não conhecia. Que está aí como uma pequena creche, le digo eu, abaixo, né? E então, o corpo docente, para mim, me ajuda muito. Mas ele também me está aí falando, Sally, por favor, 1 hora mais, tenta procurar alguém. E agora eu posso. Estou aí fazendo minhas aulas bem, mas também eu saio meia hora antes, às vezes, porque Karen não pode me ajudar quase 2, 3, 4 horas, não pode. Então, eu volto para minha casa, mas os professores, eles deixam minha tarefa, eles sempre querem que eu seja pontual. Eu sempre estou pontual aí. Então, eles procuram isso de mim, eles querem isso de mim. Assistência, como se presença de você. Se você não pode estar aqui escutando a aula, mas eu quero você ver aí, aunque seja na porta, mas eu quero ver você. Então, obrigada, professoras. Eu estou assim. E a Bruna, você tá com uma questão, né, em relação à licença para amamentação, né? Se puder contar um pouco como está sendo essa experiência. Então, a minha experiência sendo mãe, cursando medicina aqui, está sendo bem complicada, porque eu tive um acolhimento muito grande dos professores, em geral, do ciclo comum. Eu finalizei o ciclo comum aqui já do curso. Também consegui fazer algumas matérias que eu optei por cursar, que são de outros cursos. Também foi muito bem recebida, tive toda a empatia, acolhimento, passei em todos com menção A, então tive uma eficiência, Um bom aproveitamento. Um bom aproveitamento. Mas em questão com o curso de medicina é muito, muito difícil mesmo por parte dos professores. Então, encontrei bastante resistência, mesmo em atividades que eu poderia participar de uma maneira ao vivo mesmo ou remoto, não foi permitido, ou mesmo a licença maternidade. Para as aulas do curso de medicina em si, foi negada pelos professores, e mesmo assim, não havendo aulas que que eu não pudesse fazer, né, de regime especial.
Por exemplo, quando eu entrei, a universidade logo entrou em greve, então não teve praticamente aulas práticas para ninguém do curso. E essa foi uma justificativa que usaram para não aceitar a minha licença maternidade, obrigando ao trancamento no período de licença maternidade, né? Então, eu frequentei as aulas enquanto gestante, mas aí, assim que a minha filha nasceu, eu precisei trancar essas matérias, esses módulos, porque não foi aceito a licença pelos professores. E em questão da amamentação, tem uma lei nova que saiu no final do ano passado, que ela prevê regime especial de educação, não é necessariamente regime domiciliar, é um regime especial de educação para mães que amamentam. Então, a minha filha amamenta em livre demanda, é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, é o que a Associação de Pediatria Brasileira recomenda, é o que vários estudos recomendam. E eu sei que é o melhor para minha filha e eu sei que eu tenho a possibilidade de amamentá-la, né? E então eu entrei com esse pedido e também para as matérias específicas e módulos de medicina não foi aceito. Então, é uma luta, uma resistência mesmo, para poder continuar garantindo o direito da minha filha de ser amamentada. E no seu curso tem mais mães que também são estudantes? Tem mais mães que são estudantes. Logo que eu descobri gestante, eu até conversei com outras mães para entender um pouquinho, ver as possibilidades, mas, inclusive, escutei de mães que abriram mão da licença maternidade para não perder o curso, porque se pedissem a licença, elas reprovariam, né? Seriam obrigadas a trancar. E também mães que abriram mão do convívio com o filho, porque sem o apoio, sem o suporte, acabaram optando por deixar filho com a avó em outras cidades, em outra situação, porque não tinha condições, a universidade também não propiciava condições dessa criança estar dentro do convívio familiar com a mãe e dentro desse cuidado, né? Sim, né? E eu acho que principalmente quando a gente fala, por exemplo, de uma criança abaixo de 6 meses, né? Que praticamente só mama, né? Sim. Até a gente tem a introdução alimentar. Eu acho que a licença maternidade, ela deveria ser essencial sem prejudicar a carreira acadêmica, né? Então, assim, eu tenho outras colegas, né, que também foram gestantes durante a graduação e foram aprovados para ela o regime domiciliar. Só que muitas me contaram que o regime domiciliar, a carga de trabalho que mandavam para ela fazer em casa era, às vezes, maior do que talvez o trabalho que ela tivesse de vir para a universidade, né? E ter aula, né? Só que daí a questão é como que a universidade vai ter estrutura para poder ter esse amparo às mães, né? Porque a gente sabe que uma criança ali de 2 anos, né? Eu posso contar pelo Francisco. O Francisco é uma criança também, tem autismo, né? E ele não para quieto, assim. Então, assim, é aquela coisa, assim... Tá, eu posso pegar um celular, dar na mão dele e ele vai ficar ali 20 minutinhos parado, né? Mas, assim, até que ponto eu tô prejudicando o desenvolvimento dele, né? Para poder ter o meu direito de ser uma estudante, de concluir o meu curso, né? De uma forma que seja produtivo, né? Então, assim, a gente pensar em espaços de acolhimento para essas crianças, né? E ter o espaço físico é uma questão, mas daí também tem a questão de, tipo assim, quem que vai ter alguém para cuidar, quem que vai se responsabilizar por isso? A universidade ou nós, enquanto mães, num coletivo, a gente se organiza e tenta pensar em soluções de turnos e carga horárias, né? Então, assim, acho que trazer um pouco para a discussão, ver a opinião de vocês, como que a gente consegue se organizar, se seria mais proveitoso. Claro que daí puxa o trabalho para a gente, né? Enquanto mães, assim, a gente pensar numa estratégia de cada uma cuidar das outras, cada uma cuidar de si, mas também cobrar da universidade, né? Que tem essa responsabilidade, porque até não somos só estudantes que são mães, né? Temos trabalhadoras, temos professoras que também têm
tem filhos pequenos. Eu vi que a UniOeste, eles têm um programa de extensão, né? A Ciranda Infantil, né? Que eles fazem um trabalho eu acho que é mais de recreação, né? Com crianças pequenas, acho que de 2 a 5 anos, né? E aí tem um espaço que vai ter uma certa supervisão, né? E aí pensar aqui na Unila, tipo assim, como que a gente poderia pensar nesse tipo de projeto? Eu penso que esse problema é bem da estrutura mesmo, de pensar que os espaços de trabalho produtivo, universidade, trabalho e etc., eles não são feitos para mulheres, muito menos para mulheres mães, né? Foram espaços que foram construídos por homens para homens, e quando as mulheres adentram nesses espaços, é cobrado que elas deixem de ser mães, né? Como se isso fosse possível. Então, nesses espaços, a maternidade é vista como um problema, como um inconveniente, e aí se espera isso das mães, o que não é compatível com a realidade, não é compatível com as necessidades da mãe, não é compatível com as necessidades da criança. Então, eu penso que o que precisaria pensar, tanto numa mobilização coletiva geral mesmo da sociedade, da comunidade, em respeitar a maternidade, em respeitar a criança, e também da instituição, não só com um espaço de acolhimento para a criança, mas também respeitando as legislações ou tendo mais políticas públicas e leis que garantam que essa criança seja atendida e tenha seus direitos garantidos, né? De pensar desde a convivência, do cuidado, da amamentação. Então, precisaria de um conjunto de fatores para que essas mães e suas crias fossem acolhidas e não sofressem uma discriminação, não sofressem violências e não fossem privadas de seus direitos, e principalmente, ou assim, né, como as crianças. Que quando a gente fala de privação de direito de uma mãe, a gente está privando a criança também, né? A gente está privando principalmente a criança. Acho bem importante esse ponto de amamentação, né? Por exemplo, é muito importante que não somente, se nós vamos pensar na criança, também temos que pensar na mãe. Se a mãe está bem, a criança vai estar bem. Mas esse tópico de acolhimento, eu não sinto que fosse como se nós vamos sentir bem, como se fala quando vocês estão bem augustas, sentir confortáveis. Às vezes nós não nos sentimos confortáveis, já. Mas se esse espaço nós precisamos, eu acho que porque não existem agora, acho porque não há muitas mais estudantes, acho por isso. Não sei se é porque a quantidade é menos, ou porque se fosse maior, talvez... Tem um levantamento que foi feito no ano passado de aproximadamente 60 mães e pais. Unila. Aqui na Unila, um levantamento oficial da Unila. Então se é bastante, né? Mas como eu recém estou entrando, não sei se é que não se vê assim muitas mais, será por isso que não se trabalha nesses espaços, né? Mas agora que eu sei, mas deveria ser uma razão Eu acho mesmo. que não se vê justamente por isso, porque a instituição cobra que você deixe de ser mãe para você estudar, para você trabalhar, para você ter uma vida produtiva. Produtiva, isso. Assim, eu tô no curso noturno, né? E eu engravidei em 2021. Então, a gente estava no período de recesso da pandemia, não estava tendo aula, né? Estava parado. E aí, logo depois, a gente teve mais ou menos uns 3 semestres seguidos que foi aula remota. Então, todo aquele processo do primeiro ano que eu amamentei, eu tive essa oportunidade de estar em casa, né? De poder fazer isso em casa. E eu vejo quanto isso foi um privilégio, assim. Né? O meu curso ele não tem, ele tem a parte prática somente mais ali para o final, no 6º semestre, que é a parte de estágio e tal. Mas aí nesse período, né, eu já tinha conseguido a vaga no CMEI, na creche. Fora isso, eu também tenho o privilégio de não precisar, tipo, ter um trabalho, né,
formal, então eu tô conseguindo me concentrar apenas na faculdade e no Francisco, né, por enquanto, né? Mas aí tem essa questão também, né? Sally, eu queria ver com você como você é do Peru, se teve algum choque cultural, assim, em termos de perceber como que é a infância aqui no Brasil. Para ser sincera, eu fiquei um pouco choqueada, sim, né? Mas eu agora entendo, estou me adaptando. Em que tema, Sally? Como assim? Sim. Por exemplo, no Peru, nós, as mães, temos muito esse apego com a criança. E nós soltamos eles quando eles já têm 4 anos ou 5 anos. Porque mesmo o governo, né, fala, produz, informa que é importante que a mãe fique com o filho. E agora há uma lei que as mães que estão grávidas até 1 ano, elas têm licença de trabalhar remoto. Eu, meu Deus. Eu fiquei ano? assim. Sim, 1 ano aproximadamente. Tá, não 3 meses nisso aí, eu fiquei, meu Deus. Mas eu já estou aqui. Então, depois, sim. E quando eu cheguei, muitas conhecidas, amigas falaram, e por que você não vai à creche? Já escreve, vai, você tem que fazer aí. Mas ele tem 10 meses. Não, ele já vai de 6 meses. 6. Meu A partir Deus. de 4, já 6. Ai, meu Deus. E aí, quando eu encontrei de 5, eu dizia, não. Então, a mãe está dando a luz aqui na creche. Então, eu percebi isso como que não é um problema, mas acho que pode ser, às vezes, que... Por que é que isso sucede? Por que é que isso acontece? Porque as mães também temos que trabalhar, né? E porque, às vezes, pode ser porque também nossas mães somos estudantes. Mas se fiquei assim... E já ele já tem 2 anos e ele vai ir para a creche. Eu apliquei, já inscrevi ele e vamos aguardar, vamos esperar. Mas sim, eu fiquei assim como que, uau, então não sabia disso. E então, entre outras pessoas, tanto brasileiros como estrangeiros, né? Para outros estrangeiros, não, mas é legal assim, o menino já vai soltar, vai ser independente. Sim, eu sei, mas... Para minha cultura, para meus pensamentos, acho que qualquer coisa pode acontecer lá, né? Não sei, as crianças são frágeis, né? Então, um olhar, que pegar algo... Eu sei que as professoras são profissionais, mas deixar meu filho 5 meses, 6 meses, para mim, não sei, para mim foi como uma loucura, né? Mas... já estou aceitando, né? Mas se eu tivesse outro filho, eu seguiria o mesmo como o Irã. Não deixaria ele com 5 meses nem 6 meses. Não, acho que vou me esforçar mais, não importa, mas vou seguir, ele vai ficar comigo. É verdade, nós as mães nos cansamos mais, é mais cansativo. Mas eu vou sentir que ele está seguro comigo. É isso, né? Mas sim, foi bastante... como que... Mi mente como que volou. Eu quando o Francisco entrou na creche com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9, por aí. E aí no início ele entrou numa creche particular. Porque daí eu tinha que fazer estágio, né? No período da tarde. E aí no começo eu meio que senti um alívio, porque eu tava tão cansada, tipo assim, da rotina de ficar com ele todo dia, toda hora. Porque eu sempre trabalhei o dia inteiro. Tipo, eu trabalhava uma época no turismo, escala 6x1, não folgava domingo. E aí eu saí do meu emprego para poder cursar serviço social. Porque o curso era noturno e eu trabalhava no período noturno também. Daí eu pensei assim, vou conseguir outra coisa, né? É fácil. E aí logo veio a pandemia, daí depois eu engravidei. Eu falei assim, não, eu vou ficar com ele até conseguir o estágio e daí a gente vê, né? E aí pra mim, de primeira, foi meio que esse alívio, assim, eu tenho a tarde livre, né?
Ele tá seguro, aí... Sim. E agora eu posso, tipo assim, focar em outras coisas, né? Sem pensar. Mas depois eu fiquei pensando, assim. E aí teve uma questão que ele não se adaptou à primeira creche dele. Ele não gostava, ele sempre chorava. E aí foi, assim, aquela culpa materna, assim. Isso, você sente isso. gritando, Não, por quê? aham. Por quê? Daí depois eu consegui uma vaga no CMEI, e troquei ele de escolinha, daí foi uma adaptação já bem melhor, assim, ele adora ir pra escola. Aí hoje eu não me sinto mais tão culpada, assim, mas eu penso também, se eu tiver outro, eu vou esperar ali uns 2 anos, né? Até porque, assim, ai, nossa, uma criança de 1 ano pega tanta virose na creche. E aí vinha um ciclo, né? Ele pegava virose, passava pra mim, passava pro meu marido, passava pra minha sogra. E assim ia indo. E, e você, essa experiência? A Cecília não vai, né? Não, a Cecília não vai, por isso. E aí eu acho interessante a fala da Sally, porque eu acho que essa visão cultural brasileira abre muita brecha para tantos julgamentos que as mães recebem aqui quando optam por optam, entre aspas, né? Quando priorizam o direito da criança de amamentar, de ser cuidada pela mãe, etc. E a gente sabe o quanto a gente é julgada por isso. Julgada pela amamentação, julgada por estar com o filho. Enfim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E são muitos julgamentos. E a Cecília não vai para creche ou para escolinha, enfim, eu pretendo continuar com ela em casa pelo tempo que eu conseguir, mas, como eu comentei, isso foi a um custo de eu me prejudicar academicamente, né? De eu não estar conseguindo cursar aí o curso, as disciplinas, enfim, para poder garantir esse direito a ela. E que ações, assim, da universidade vocês acham que ajudariam vocês nesse processo, assim? Talvez ter um espaço mais adequado, uma supervisão. A licença maternidade aqui para estudante segue a lei federal, que é de 75, é bem antiga. E a lei diz que são 3 meses de licença maternidade para estudante. Então, você imagina uma mãe vindo com uma criança de 4 meses para uma sala de aula com 60 alunos de diferentes países, sem um protocolo vacinal completo. Sim. Enfim, né? Então, é muito complicado. A licença maternidade não contempla as necessidades das crianças, não contempla a necessidade da mãe, mesmo as leis que a gente tem hoje, tem lei para extensão de prazo para mães, tem lei para regime especial para amamentação, como a gente comentou, foi lançada uma política no passado de permanência para estudante pensando na parentalidade, porque tem muita evasão de mães, principalmente mães estudantes. E mesmo com as leis, é muito difícil essa permanência das estudantes, mas se a universidade, pelo menos, garantisse com que as leis fossem seguidas, ajudaria muito. E mesmo assim, precisaria de todas essas ações de permanência mesmo, que a gente já vê em outras instituições públicas. Por exemplo, na UDESC, as crianças até 12 anos têm acesso ao RU, com o mesmo valor do estudante. E aqui na UNILA a gente não tem, eu até tentei pedir, eles negaram. A situação de uma salinha com cuidador, né? Também. Que a gente vê na UniOeste, na UFF também foi lançado um projeto assim, parecido. E várias outras questões de acolhimento e respeito mesmo, que torne esse espaço acolhedor para a mãe e para a família, porque são espaços frequentados por família, né? Sim, A gente acaba que a gente naturaliza essa situação de que a mãe tem que deixar de ser mãe para poder... Isso. Ou terceirizar o cuidado, né? Porque eu acho que uma das únicas políticas de permanência é o auxílio creche, né? Que a UNILA dá. Só que, assim, vai muito no sentido de você receber o dinheiro para você, talvez, pagar alguém ou pagar uma instituição, né? E o auxílio creche é de R$300 para um único filho. Então, E se você tivesse 3? filho, você já não recebe auxílio creche. Tem critério de vulnerabilidade socioeconômica. Eu acho que é um dos auxílios creche mais baixos do Brasil, na UNB é 700. No Rio de Janeiro, na UERJ, é R$900.
auxílio creche. Então, aqui é muito baixo e não garante. Então, enfim, as políticas públicas em geral, e aqui na Unila menos ainda, não garante, não contempla as necessidades das mães e das crianças, não garante essa permanência estudantil. Então, precisaria de primeiramente, escutar as mães, né? Ouvir as fazer uma mães, reunião, ouvir as elas. crianças e trabalhar essa questão, porque tem um preconceito muito grande com as crianças também na sociedade. A criança não pode ser criança nos espaços, a criança tem que ser quieta, a criança não pode se expressar, a criança não pode ser acolhida como criança, porque né, esses espaços não são acolhedores para elas. E aí a gente tem essa questão de que a criança precisa ficar isolada, ela precisa ficar numa creche, ela não pode frequentar um espaço que a família frequenta, ela tem que ficar compartimentalizada, né? E também esse preconceito com a amamentação, porque tem um preconceito muito grande, como se fosse meramente uma escolha, um favor, né? Se a mãe puder amamentar, tá bom, mas se não vai dar mamadeira que você pode voltar para a universidade, ou pode voltar a trabalhar. E não se trata disso, se trata, né, a gente tem vários estudos, vários embasamentos que veem que a amamentação é o melhor para a criança e esse é um direito da criança acima de tudo. Precisaria dessa sensibilização conjunta mesmo para entender que a infância ela é um cuidado coletivo. O cuidado, ele é coletivo, porque a gente tem muito essa questão de jogar para a mãe como se fosse um processo apenas individual, né? É responsabilidade da mãe todo ali o trabalho reprodutivo, o trabalho produtivo, e aquela super mulher, aquela super mãe. E a gente precisa ter de políticas públicas que valorizem a infância, valorizem a maternidade, entendam o cuidado como coletivo e que tenham esses espaços para famílias, porque são famílias trabalhadoras, são famílias estudantes. A gente não tem... A maternidade atravessa a mãe em todos os lugares que ela ocupa. A gente não tem como deixar de ser mãe para poder ocupar esses espaços. Vocês percebem o futuro de vocês depois como profissionais, assim, passando por essa experiência de serem mães universitárias, vocês pensam, assim, como depois vocês podem passar essas experiências para outras mães que estão chegando, já construiu um espaço, porque aqui na Unila eu sinto muita falta dessa continuidade, né? As pessoas vêm, elas se movimentam, mas daí se formam e aí parece que todo o histórico, ele meio que é esquecido, né? E aí tem que vir outro grupo, meio que construir tudo do zero, né? Como é que vocês veem isso, assim? Vocês chegaram na universidade, se vocês já perceberam que havia algum movimento de mães? Ou vocês veem que vocês estão meio que construindo isso do zero agora? Bom, eu passei a prestar mais atenção depois de estar gestante, né? Então, a gente já vivencia as desigualdades de gênero por sermos mulher, mas aí quando a gente vira mãe, a gente percebe que é muito mais... É agravado isso, né? Então, a gente passa a perceber outras coisas que anteriormente talvez não percebia. Isso aconteceu comigo, eu passei a perceber, embora a minha filha já tenha 11 anos, então são outras necessidades, ela vai para a escola. Então, eu passei a perceber mais essa situação. E eu acho que isso vem um pouco de que as mães estão tão sobrecarregadas que elas mal dão conta delas e dos próprios filhos, e aí é tão difícil a gente conseguir lutar por algo. A gente já fica numa situação de vulnerabilidade mesmo, de desigualdade tão grande que eu acredito que é difícil mesmo, pela minha experiência como mãe e para as outras mães lutarem por isso, né? Mas eu também acredito que sem essa mobilização coletiva, sem esse apoio, essa rede de apoio, essa busca, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu acho que a minha intenção aqui dentro da Unila, é buscar algumas melhorias que sirvam tanto para minha família quanto para outras famílias e que isso permaneça, né? Que isso possa cada vez melhorar. Porque eu sei que as minhas demandas também podem ser diferentes da Sally, por exemplo. Mas a ideia é que as mães sejam contempladas, né, na sua totalidade. Sim. Por exemplo, agora que estou aqui, eu cheguei, eu não sabia de nenhum coletivo, não sabia de um apoio, uma rede de apoio. Mas quando eu
assisti a primeira aula com minha professora Jane, falou, não, mas é uma creche aqui, sim, um coletivo, você vai entrar no WhatsApp, um grupo, sim, ok, bem, há pessoas que vão cuidar do seu filho, já, mas há uma coisa aqui, é a realidade com o que eu estou falando, sabe? E quando eu entrei, sim, tudo bonito, pode ser, né? Mas não é nenhum cuidador, tá? O que acontece aqui, somente às vezes as coisas estão tudo como que jogadas no chão, ou tá como que não, por assim falar, não sei se alguém entra ou entra, sai. E você sabe, aqui no Ju, qualquer pessoa pode entrar. Sim. Não é como essa restrição. E sim, não... Eu gostaria que exista, acho que sim existe, como você falou, esse coletivo, não sei se agora está crescendo, está em permanência, não sei, eu gostaria de conhecer para saber mais, né, e eu vou aí encontrar uma ajuda, mas eu cheguei, mas eu não sei nada, não se vê nada, né, não, como que um pássaro aí voando, né. Tem um departamento específico aqui na Unila que cuida dessa questão de gênero, no SECAF. Mas não tem um coletivo de mães oficial na Unila. O que tem é esse grupo do WhatsApp que eu criei. Porque que veio dessa necessidade mesmo de tentar mobilizar as mães para a gente tentar condições melhores para as nossas famílias, né? E para a gente, academicamente, e pelo trabalho, enfim. Então, não tem esse coletivo de mães oficialmente. E aí a gente está tentando, está buscando... Estamos buscando mais. Melhorias. Melhorias também. Isso. E aí eu acho que é importante a gente tentar ocupar, né, esse espaço mesmo. E aí um ponto, assim, né, por exemplo, pensando nessa sala, que seria uma sala de cuidados, né, o espaço que a gente tem. Como a Sally falou, a questão da segurança... A gente tem que assim, quando a gente está tratando de crianças, né, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar, né, que são muito mais minuciosas que se você pensar, tipo, uma sala de convivência para estudantes, né? Por exemplo, pensando nessa questão, assim, tipo assim, como é que você vai ter cuidador, como é que esses cuidadores vão ser selecionados, né? Vão ser estudantes específicos, talvez de uma licenciatura, que tem ali um trabalho voltado, talvez, assim, para a educação, né? A questão da segurança, que eu não tinha pensado também, mas é algo bem importante. Então, ao mesmo tempo que não dá para... Essa construção, ela não dá para ser feita só pela Unila em termos de instituição, né? Claro. Tipo assim, tem que ter essa escuta das próprias mães, né? Pra gente entender quais são as demandas específicas, né? E também ser uma sala inclusiva, né? Porque a gente tem as mães atípicas, podem vir crianças que têm outras demandas de saúde. Então, assim, a maternidade, ela abre uma série de vertentes, né? Cada maternidade é única, cada criança é única, cada criança vai ter as suas demandas. Então, assim, eu acho que precisa muito de uma escuta muito qualificada da universidade. Aí eu não sei se a reitoria está tentando fazer esse diálogo, né? Ou com a própria SECAF. Não sei se você tentou já alguma coisa. Eu tentei alguma coisa, não tive respostas muito positivas. Inclusive, algumas demandas que foram levadas são a questão que a sala é compartilhada, né? Não, a sala das crianças não é apenas de uso das famílias, ela é compartilhada com outras atividades, o que deixa uma questão de vulnerabilidade. Não, a gente pediu instalação de câmera também, para ter um maior cuidado. Câmera. A questão de ter um frigobar, um micro-ondas, porque para uma mãe que ordenha o leite ou amamenta, ou enfim, que traz o alimento do seu filho, deixar na cozinha dos alunos é muito complicado, porque você não sabe quem vai ter acesso a esse alimento. E a questão do cuidador, não tem um cuidador no espaço. Então, como é que você vai para uma sala de aula se você tem que ficar no espaço com a criança? Ou como é que você vai numa cozinha cuidar de um alimento, enfim, se você tem que ficar com a criança... A questão de não ter banheiro adaptado, mesmo para você levar a criança no banheiro, você tem que
você tem que levar ela. Tipo, não tem mesmo esse auxílio, não tem suporte. Então, a sala precisaria de muitas melhorias para atender as demandas. E foi levado isso para o departamento que é responsável pelo espaço. E também foi tentado outras maneiras. E aí, a gente está aí tentando ocupar esses espaços de maneira que as mães e as suas famílias e as crianças possam permanecer estudando com dignidade, né? E a gente sabe que a realidade das estudantes, a maioria, eu acredito, não tem condição de pagar um cuidador para fazer uma... Eu, por exemplo, não tenho condição de pagar um cuidador. E também, por exemplo, assim, eu e a Sally, que a gente estuda à noite, né? Não tem creche noturna, né? E a gente tem muitas famílias que são de fora. A minha família também não é de fora, então não tem rede de apoio, não tem avós dela na cidade. Para estrangeiros, a gente tem uma limitação muito maior. Muito maior. Então, tudo isso precisa ser considerado. Mães com deficiência ou mães de crianças com deficiência também precisa de muita coisa ainda, sabe? Precisa de uma escuta muito atenta, né? Então, a gente pensou também em ir lá, dar uma olhada, né? Fazer umas fotos. Então, meninas, obrigado pela presença, né? E a gente espera que esse episódio seja um instrumento de divulgação, né? Das demandas das mães estudantes, né? E agradecer pela presença, se vocês tiverem alguma coisa a mais para compartilhar. Eu gostaria de agradecer pelo espaço muito. de falar, de dizer, de compartilhar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Isso mesmo. E fazer o chamado aí para as mães que... Mães! A gente pode deixar o link do grupo do WhatsApp na descrição do vídeo, né? Pode ser? Ok. Pode ser. Daí a gente faz esse convite aí pro pessoal participar. Pra gente pensar juntas aí e cobrar mudanças. Sim. E melhorias para todas, para todos. Então tá. Por hoje é isso, gente. A gente vê vocês na próxima. Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. PM Mitakunyaha Mitarusukwara Nye. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da La voz Juventude. de la juventud.